Fala galera, chegando aqui mais um dia para poder falar para vocês aí sobre parábolas. A gente está numa série de parábolas e hoje a gente está num horário diferente, a gente está num local diferente, a gente está num ambiente totalmente diferente e hoje é uma nova experiência que a gente está trazendo aí. Então vamos ver como é que fica esse horário aqui já são 5h18, a gente está trabalhando esse horário pela manhã para poder adiantar logo as coisas que a gente tem que fazer no dia. Então, se ficar bacana esse horário, a gente vai trabalhar todos os dias esse horário. É um horário bom para mim e eu espero que a gente consiga montar alguns programas também para poder levar a palavra para vocês. A parábola de hoje é a parábola de Lucas 11. Eu estou com duas bíblias aqui, estou com uma no telefone e eu estou com outra física. A do telefone está com a linguagem melhor e aí fica mais fácil para poder explicar para vocês, uma linguagem melhor. A parábola de hoje é uma parábola do amigo insistente. Na outra linguagem, ele fala sobre a parábola do amigo importuno. Eu vou ficar com a do amigo insistente, porque aqui está na palavra da King James. Então, se você tiver uma Bíblia aí física, ou se tiver no telefone, você abre aí Lucas 11, versículo 5. Lucas 11, versículo 5. A gente vai dar início aqui. Eu ainda estou em fase de adaptação de lugar. A gente está procurando um lugar para poder se estabilizar e montar aqui um mini estúdio para a gente poder ficar fazendo para a gente poder manter esse trabalho aí nesse estúdio. Então, enquanto a gente não trabalha no estúdio, a gente vai trabalhando onde dá certo. Tranquilo? Preparado aí para a gente iniciar a pancadaria? Então, bora lá. Ele diz assim, ó: a parábola do amigo insistente. No versículo 5, mas antes de iniciar aqui para vocês, é interessante até falar para as pessoas que acompanham agora, não acompanharam as outras parábolas. A parábola ela é uma mensagem em forma de parábola. Ela dá uma volta e chega a um ponto onde quer chegar. E essas mensagens que dão voltas, elas têm pessoas que são direcionadas a essa mensagem. Então, pessoas que vão receber essa mensagem. Essas pessoas, essa mensagem não é uma mensagem que é para todo mundo. É uma mensagem para poucos. E aí você está recebendo essa mensagem aí. A parábola do amigo insistente, ela fala sobre um rapaz, que a gente vai ver aqui, que vai pedir algo para um amigo. E quando a gente for observar essa parábola, e qualquer outra parábola ou qualquer versículo que a gente tratar na Bíblia, a gente precisa analisar um versículo anterior e o posterior para a gente poder entender e se situar. Então, a gente vai ler aqui a parábola e depois a gente vai ver o que Jesus estava falando antes disso aqui. E vamos ver o que ele vai falar depois, porque a gente consegue se situar e consegue pegar o raciocínio. E aqui tem uma mensagem poderosa. Uma mensagem poderosa. Se você conseguir de fato entender aqui e aplicar, é uma mensagem que põe você na frente. A parábola do amigo insistente. E acrescentou-lhe Jesus: imaginai que um de vós tem um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça. Ponto. Na verdade, são 2 pontos. Pessoal, aqui ele dá muitas informações que a gente vai destrinchar para vocês. Aqui ele pergunta, ele veio a possibilidade de você ter um amigo. Não é pessoa qualquer, é um amigo. Ou seja, é uma pessoa chegada, é uma pessoa que você conhece, é uma pessoa que você tem relação e que precise recorrer a ele à meia-noite.
Por que meia-noite? Porque é a hora da viração, é a hora da mudança, é a hora da troca, é a hora da surpresa, é a hora da surpresa. E aí ele fala assim, ó, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Aqui, pessoal, ele fala sobre 3 pães. 3 pães. Na Bíblia existe a numerologia. E aqui dentro da Bíblia se trata de um número 3 como se fosse um número de aliança. 3 é uma aliança. 3 significa aliança. Michael, da onde é que você tira isso? Numerologia da Bíblia. Numerologia da Bíblia. Depois, se tiver curiosidade e aprender sobre a numerologia, do 1 ao 12, a gente encontra sempre significado. Número 7, talvez é um número também que você vê passar bastante por aqui, mas o número 3 também é muito importante, o número 5 é importante. Enfim, vamos para frente. Ele diz, ó, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Ou seja, ele pede pão, ele pede um alimento. E aqui a gente consegue obter 2 informações. Na verdade, a gente consegue obter mais. Ele pede pão porque ele não tem. Ele pede 3 pães. E quando o amigo dele chega de viagem, ele é pego de surpresa. Ele não tem o alimento. Mas mais na frente, vocês vão observar algo em relação ao pão. Jesus, ele fala assim, eu sou o pão da vida, e quem vem, ele fala isso. E aqui o pão, ele é o alimento, mas é o alimento que alimenta multidões. É um alimento que alimenta várias culturas, vários povos. Pessoal, o pão é um alimento que está presente, isso também eu já falei por aqui. O pão é um alimento que está presente em todas as culturas, em todas as sociedades, em todos os povos. É um alimento que é barato, é um alimento que alimenta e é um alimento que está presente em todos os lugares. É o pão. E aí o pão trata-se como um simbolismo. O pão trata-se como um simbolismo. Aquilo que mata a fome, aquilo que sacia a fome. E aqui ele é surpreendido na viração do dia, assim como a parábola. Presta atenção, todas as parábolas elas têm uma mesma mensagem. Todas as parábolas têm uma mesma mensagem, só que de forma diferente. A parábola das 10 virgens, a pessoa estava procurando o óleo, o azeite, estava procurando o espírito. E aqui é a mesma coisa, ela estava procurando o pão, ela tá com fome. Lá ela precisava de azeite para a candeia. Aqui ela precisa de pão para se alimentar. Então as parábolas, elas apontam para o mesmo lugar, elas apontam para a mesma história. Aqui ele está dando um recado e esse recado ele repete, ele está sendo insistente com esse recado. E vocês vão ver por que a parábola é do amigo insistente. Porque ele também insistiu com a mensagem. E quando a gente insiste, você vai ver o que vai acontecer. Porque um amigo meu acaba de chegar de viagem, eu não tenho nada para lhe oferecer. Ou seja, tem pessoas que conseguem manter o pão guardado e elas têm pão para oferecer a outras pessoas, elas têm alimento, de fato aquele alimento que alimenta o espírito. E o que aí ele diz assim, ó: e o que estiver dentro da casa lhe responde: não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Ou seja, ele negou o pedido. Apesar de ser amigo, apesar de tudo isso, ele negou. E aqui ele diz, ó: eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, ou seja, ele não entregou o pão por ser o seu amigo, mas por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Pessoal,
Ele fala por causa da insistência, e não por ser seu amigo, mas por insistir. E ele vai lhe dar. Ele vai lhe dar o quê? Tudo o que precisar. Tudo o que precisar. Então vocês percebem a insistência do próprio Deus, a insistência do próprio Jesus em passar a mesma mensagem. A mesma mensagem é passada por várias parábolas, tem mais de 40 parábolas. Ou seja, ele está insistindo na mesma mensagem. Aqui ele fala uma coisa que se torna repetitivo. Tem pessoas que vão procurar o pão. Tem pessoas que vão precisar do pão. E as pessoas só procuram na última hora. E não vai ter pão. Não vai ter pão. Não vai ter aquilo que alimenta. As pessoas não vão estar preparadas, assim como na parábola das virgens, elas não vão estar preparadas para poder receber. Na hora da viração, é na hora da surpresa que as coisas vão acontecer. E aqui é interessante quando a gente observa o que antecede. O que antecede é o ensino de Jesus sobre a oração. E presta atenção, aqui vai ser a mensagem mais poderosa. Ele diz assim, certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los ele disse assim, quando orardes, dizei, presta atenção, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Pessoal, aqui ele fala sobre uma oração. Ele ensinou a orar. E aqui também tem a ver com a parábola que está embaixo. Porque ele fala sobre a insistência em pedir. Ele fala sobre a insistência, ele fala sobre você procurar sempre, você não desistir, você permanecer, você ter perseverança, você ter fé. Eu vou falar para vocês sobre uma empresa que eu abri, eu aqui também já havia falado. Eu tinha uma academia e eu passei um tempo na academia e logo depois eu não consegui manter a academia porque as despesas estavam altas e aquele negócio todo. Porém, antes de abrir a academia, eu tinha a certeza, presta atenção, eu tinha a certeza que eu iria conseguir manter aquele negócio, eu tinha a certeza que eu iria conseguir botar aquilo ali para frente. Só que no decorrer do tempo eu trabalhei tanto, eu fiquei tão exausto. Funcionava a academia de 5 da manhã até 10 da noite. De 5 da manhã a 10 da noite. E por um tempo nessa batida, eu acabei que ia adoecendo. Estava dormindo pouco, trabalhando muito, me alimentando mal. E, de fato, o corpo não aguentou a pancada. E tem algumas coisas, pessoal, que vocês vão aprender aqui nessas aulas ou na própria Bíblia, quando vocês forem ler, porque eu indico a não ficar só por aqui, eu indico vocês a continuar lendo e entendendo, porque a mensagem, ela entra no seu coração e daí você, como eu posso dizer para vocês, você destrincha ao ponto de a mensagem servir para você. Porque, particularmente, existe uma mensagem e todas as pessoas conseguem destrinchar ao ponto que aquilo ali aplique na sua vida. E quando eu tinha a academia, eu tinha a certeza que iria dar certo. Só que eu não tinha o know-how que eu tenho hoje, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, eu não tinha o conhecimento
que eu tenho hoje. E para tudo na nossa vida a gente precisa de insistir, a gente precisa perseverar, a gente precisa ter fé. E eu tenho certeza que na sua vida também muitas coisas dependeram de insistência, muitas coisas dependeram de fé e aquilo que você não teve. E quando a gente tem uma mensagem dessa, a gente consegue um ponto de ancoragem. Michael, que é um ponto de ancoragem? Um ponto de ancoragem é onde a gente fixa a nossa fé, é onde a gente fixa a nossa perseverança, e aquele ponto é onde vai nos fazer resistir todas aquelas provações, todos aqueles desafios, e a gente vai manter, a gente vai passar. E é sobre a insistência, é sobre a fé, é sobre a perseverança que aqui ele fala. E dentro da oração, outro ponto importante que é passado, e esse talvez seja o mais importante, que as pessoas não tenham conhecimento, ele diz assim, perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. Ou seja, o seu pecado é perdoado dependendo do perdão que você aplica. O seu pecado é perdoado a depender do perdão que você aplica. Se você não tem a capacidade de perdoar, você também não pode ser perdoado. Se você não tem a capacidade de perdoar, você não pode ser perdoado. Onde há muito amor, há muito perdão. Onde há muito amor, há muito perdão. E aqui embaixo, que é interessante a gente observar, como eu falei para vocês no início, a gente tem uma parábola, a gente se atenta àquilo que vem antes e se atenta àquilo que vem depois. Então isso aqui serve como base para isso daqui. E aqui a gente vai solidificar o nosso entendimento. Ele fala assim, Jesus ensina perseverança na oração. Olha só. No meio ele fala sobre um amigo insistente, depois, antes ele fala sobre uma oração. E aí ele fala embaixo de todas as mensagens sobre a perseverança na oração, sobre a insistência. Ele diz assim, portanto vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Isso aqui é uma mensagem poderosa. Eu não tinha noção no poder que a gente poderia aplicar, na verdade, o poder que a gente poderia retirar disso que está escrito, da Bíblia. Por que, Michael, isso é tão poderoso? Porque a nossa cabeça, ela é configurável. A nossa cabeça é configurável. Michael, não entendi, me explica. Vou te explicar. No jiu-jitsu, a gente treina jiu-jitsu e lá a gente aprende um novo movimento, e esse movimento vai sendo repetido, a gente repete, até o movimento fazer parte de nós. O movimento, ele fica automatizado, ele fica automático, acontece, você não pensa para poder acontecer, ele simplesmente acontece. Quando você vai dar um armlock, logo no início a gente está treinando, faixa branca, e a gente vai repetindo. Repete armlock, repete passagem, repete drill, a gente faz movimentos repetitivos. E assim também, em qualquer outro esporte, na corrida, existe os educativos de corrida, você vai repetindo. A musculação, você vai repetindo o movimento para você ganhar consistência. E aqui, dentro dessa palavra, você vai repetindo ao ponto de isso estar automático na sua cabeça. Ou seja, se acontece algo a você, a resposta ela já está automatizada. A resposta ela já vem sem pensar. Por isso a importância. Quando eu hoje não tem mais essas coisas, mas na minha infância a gente ainda estudava para responder tabuada. Existia a tabuada. Quanto é 9 mais 9? 18. A tabuada
da divisão, a tabuada da multiplicação, e a gente decorava de fato aquilo ali, para quando a pergunta aparecer, 9 vezes 9, 81. Está decorado, você não precisa mais calcular, aquilo ali já está na sua cabeça e a resposta vem de bate pronto. Entende? 9 vezes 5, 45, 9 vezes 3, 27, já está de bate pronto, aquilo ali não precisa ser mais decorado. No começo, quando você vai aprender a ler, aí você vai lá e tem lá o F com A, Fá, L com A, Lá, Fá, Lá. Você está aprendendo, você tá automatizando, e depois que você está no automático, você já bate o olho e já entra a fala, entende? Era o que eu estava lendo. Então a palavra, e aqui eu tô, talvez seja o ensinamento mais poderoso que eu estou aplicando de todos os vídeos que eu fiz até agora, é esse, é automatizar aquilo que já está escrito, que foi passado por Jesus. Ele diz assim, ó, portanto vos asseguro, pedi-vos e será concedido, buscai e encontrareis, bater a porta e será aberta para vós. Ou seja, a insistência, se você não desistir, presta atenção, se você não desistir, aquilo que você tanto procura, você encontrará. Isso aqui é importante, e existem palavras de fato, você vai repetindo, e existem versículos chaves para isso. São versículos chaves que automatizam a resposta na sua cabeça. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, quando você estiver cansado, quando você estiver sobrecarregado, essa frase que vai rodar automaticamente na sua cabeça. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa frase vai estar no automático. Existem vários outros momentos. Maior é o que serve. Todas as vezes que você pelo menos pensar, na verdade na sua cabeça, existir pelo menos a possibilidade do contrário, você vai entender, maior é o que serve. Essa frase já está automatizada. Ou seja, você vai sempre servir. Até no momento onde você não quer servir, você vai se colocar nessa posição, porque está automático. Então, pessoal, aqui existem alguns versículos chaves que vocês vão colocar de forma automática na sua cabeça. E no versículo 10 ele diz assim, ó, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate lhe se abrirá. Ou seja, ele está falando sobre a insistência, ele está falando sobre a perseverança, ele está falando sobre aquilo que você já deixa automático na sua cabeça. Não existe possibilidade para dúvida, só tenho a certeza. Não existe possibilidade para dúvida, eu só tenho a certeza. E quando você já ensina a sua cabeça a trabalhar dessa maneira, você não passa pela a maior potência do ser humano, ela está aqui, ó. A maior potência. Daqui é onde você... Da sua cabeça é onde você faz tudo se criar. Da sua cabeça é onde o primeiro passo. O primeiro passo para você criar algo é pensar. Através do pensamento, você consegue solidificar as coisas. Você consegue, essa era a palavra que eu estava buscando, materializar. Através do pensamento, você materializa. Um dia alguém pensou nisso aqui e hoje se materializou. Está aqui, ó, está feito. Um dia você pensou em ter uma família, hoje você tem uma família. Um dia você pensou em ter um carro, hoje o seu carro apareceu. A cabeça é um principal turbina do ser humano, é onde você de fato se conecta com o Criador. A sua cabeça de fato é a maior ferramenta que você tem. E é interessante que na Bíblia ele fala sobre mente, ele não fala sobre cérebro. Renovai, ele fala sobre renovação da mente. Tá lá, Paulo fala sobre isso. Então, quando você de fato tem uma mente poderosa, você consegue materializar tudo que um dia você já pensou. Você consegue se colocar no futuro e de uma forma surpreendente, você consegue arrastar o seu presente até para o seu futuro. Isso aqui é interessante.
na sua cabeça você se coloca no futuro e você consegue arrastar o seu presente até o futuro. Esse é um poder de uma mente. Esse é um poder de uma mente renovada. Inclusive, eu deixo até uma dica de um livro aqui do Bill Johnson. O livro ele se chama O Milagre da Mente Renovada. Depois eu vou até dar uma pesquisada e coloco aí embaixo na descrição. O Milagre da Mente Renovada, do Bill Johnson. É um livro surpreendente, é um livro absurdo. E de fato você consegue até encontrar como audiobook no YouTube. Então quando você descobre essa coisa mais poderosa, que é deixar a sua mente automática, não existe espaço para pensar em outra coisa. O pensamento ele já está feito, o pensamento ele já está concretizado. Quando vem uma pergunta, você já tem a resposta. Você não tem espaço para pensar em outra possibilidade. A possibilidade é essa. A possibilidade já está escrita, a possibilidade está aqui na sua frente. É só você ler e automatizar, ponto. Ponto. Você fica inabalável. E mais embaixo ele diz assim, ó. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ou seja, quando você tem o Espírito Santo, você tem um acesso. Ele não está dando só o que você pede, ele está dizendo que ele vai te dar a coisa mais importante que existe, que é o Espírito Santo, ponto. Se você de fato tem o Espírito Santo, que é o acesso, você pode ter qualquer coisa. Quando vocês entendem o poder da mente, vocês não ficariam com a mente ociosa. Vocês estariam planejando sempre aquilo que vocês precisam atrair no futuro. E aqui eu dou uma dica importante para vocês. Ontem mesmo eu fiz esse trabalho. A nossa cabeça é como se fosse... Eu vou exemplificar como se fosse esse telefone. Eu vou pegar esse telefone e eu vou me aproximar aqui para eu poder mostrar para vocês. Aqui eu aperto esse botão, aqui é um iPhone, e aqui eu aperto 2 vezes. E aqui abre todas as janelas que eu estava mexendo durante o dia. E a sua cabeça é mais ou menos dessa forma. Olha que interessante. Aqui eu voltei, a sua cabeça... é dessa forma. Isso aqui foram todas as janelas que você abriu durante o dia. E o que acontece? Quando você vai dormir, você pega e precisa fazer a limpeza. Para você ter uma boa noite de sono, você precisa limpar. Você faz assim, ó. Fechei uma janela. Opa, cadê? Fechei outra. Fechei outra. Fechei outra. Fechei outra. Fechei. Cadê? Fechei. Errei. Volta, fecha, aqui ó, fecha, vai fechando, você vai fechando, olha quantas janelas abertas estavam durante o dia, olha quantos pensamentos você teve durante o dia, olha quanta coisa estava povoando e arrastando a sua energia durante o dia, olha quanta janela aberta, e aqui eu consegui fechar todas as janelas. Ó, não existe mais janela aberta, não existe mais pensamento. E aí aqui vai ser o pulo que vocês vão dar. Quando vocês forem dormir, vocês fecham todas essas janelas. E aí você vem aqui, ó. Aqui existe um aplicativo chamado Canva. Desculpa, não é um Canva. Fechar a janela de novo. Aqui existe um aplicativo chamado Pinterest. E aí você vai colocar no Pinterest, por exemplo, se você sonha em ter uma casa, aí você vai botar. Você vem pra cá e escolhe a casa dos seus sonhos, por exemplo. Aqui. Olha só. Isso aqui é uma dica importante para você. E aí você vai dormir com essa mentalidade. Dentro da sua cabeça, você vai abrir o aplicativo chamado Pinterest. E daí você vai começar a mentalizar
como será a sua casa. Ou seja, você está se colocando, você está se posicionando no futuro e vai arrastar o presente até lá. Pessoal, é importante sempre o começo e o final. Se você finaliza o dia bem, você tem uma probabilidade enorme de começar o dia bem. Se você consegue finalizar o seu dia bem, você consegue iniciar seu dia bem. E se você consegue iniciar seu dia bem, você consegue manter e finalizar o seu dia bem. O começo e o fim é super importante. E aqui eu dei uma dica de ouro para vocês. Limpar a cabeça antes de dormir e mentalizar aquilo que vai ser direcionado. Todas as noites você precisa mentalizar. Todas as noites você precisa mentalizar, porque aquilo fica ruminando na sua cabeça no decorrer da noite. E aquilo vai te atraindo para o que de fato você almeja. Tranquilo? Vamos fazer nossa oração. Já estamos aí com 30 minutos de conversa e talvez essa aula foi uma aula absurda. Foi uma aula, cara, uma aula estupenda. Talvez essa foi a principal. A principal dica, essa foi a principal dica para que você consiga ir atrair o seu futuro para o presente. Atraia o futuro para o presente. Fecha os olhos aí para a gente fazer uma oração. Respira, solta o ar. Respira. A gente começa a oração assim, ó. Pai, a ti rendo graças pela tua bondade e pela tua misericórdia todos os dias conosco. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Eu te agradeço, Pai, por todas as pessoas que estão aprendendo, que retiram uma parte do seu tempo para poder ganhar mais tempo ainda. Eu te agradeço, Pai, por todas as pessoas que de fato insistem naquilo que Tu, Senhor, colocou no coração de cada um delas, de cada um de nós. Se está no seu coração, foi Deus quem colocou. E obrigado, Pai, por não me fazer e não fazer todas as pessoas aqui desistirem daquilo que esteja no coração de cada um. E que a gente consiga utilizar a nossa arma mais poderosa, que é a mente, para poder atrair o Teu reino, atrair tudo aquilo que de fato contribui para que a história que já foi escrita se concretize. Eu te agradeço, Pai, infinitamente por tudo que realizaste na minha vida, na vida de todas as pessoas. Te agradeço por esse momento, pelo transbordo, por esse rio de águas vivas fluir até essas outras pessoas. E que essas pessoas tenham a capacidade, Pai, de deixar fluir esse rio. Não pare, não represe o rio. E elas deixam fluir o rio até alcançar a última pessoa. Eu te agradeço infinitamente em nome de Jesus. Oração é sobre isso, pessoal. Hoje foi um dia bacana. Hoje foi legal, eu gostei da experiência de estar esse horário com vocês. E eu espero que, se você tiver gostado do vídeo, aperta aí esse negócio aí do coraçãozinho, manda esse vídeo aí para outras pessoas que precisam insistir mais naquilo que de fato foi posto no coração dela. A insistência leva aquilo que de fato você almeja. Não pare, não desista, persista, que quem bate a porta abre. Tá escrito aí, e a gente tem que colocar isso na nossa cabeça no automático. Tranquilo? Tamo junto, vamos botar pressão e todos os dias que eu puder, na verdade, daqui para frente, eu quero fazer um compromisso com vocês para colocar pressão e aumentar essa energia que eu tô colocando. Aumentar essa energia de entrega. Eu quero aumentar essa energia de entrega para vocês. E a minha função aqui é servir através de tudo que eu faço. Então eu vou colocar a pressão. Tava sem o telefone, consegui um telefone novo e daqui para frente a gente vai aumentar e vamos botar mais lenha nessa fogueira aí, botar esse fogo para lamber uma labareda enorme. Tranquilo? Vamos botar pressão, tamo junto. Valeu!